Abençoados, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e desde já eu te agradeço por estar aqui. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você por que o diabo não quer que você leia a Bíblia. E para a gente falar sobre isso, eu vou basear o nosso vídeo numa leitura bíblica que está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 13, onde diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente aqui até o versículo 17, aonde eu vou me ater, é que Paulo está dizendo aqui aos Efésios sobre a espada do Espírito. E se a gente for analisar esse texto, a gente está falando da armadura de Deus. Mas nesse ponto da armadura de Deus aqui, a única arma aqui, que é uma arma efetivamente de ataque numa armadura, nesse exemplo aqui principalmente, é a espada. E ele está dizendo aqui que a espada é a palavra de Deus. Então nós vamos pontuar algumas coisas aqui. Estamos diante de uma guerra que é uma guerra espiritual. O mesmo Paulo, ele disse que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades e os espíritos malignos. Então ele já declara para nós, a Bíblia declara para nós, que nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Se vestindo de toda a armadura de Deus, para você estar firme, resistir no dia mau, você ter fé para poder apagar os dardos inflamados do inimigo e utilizar-se de uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. Então, por que o diabo não quer que você leia a palavra de Deus? Porque ele sabe logo de cara que a palavra de Deus é a espada, é a ferramenta, é a arma mais poderosa para que nós, cristãos, tenhamos condições de investir contra ele. E investir contra ele significa você se utilizar da Bíblia em todos os momentos em que o diabo se levantar contra você. Se você é conhecedor da Bíblia, você vai, como ela mesma explica, tá? Que o Espírito Santo ele vai nos fazer lembrar da palavra. E então, lembrando-se da palavra, nós vamos poder fazer cumprir aquilo que está dito lá, que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, como que você pode resistir ao diabo? É somente tendo o conhecimento da Bíblia. Então, por que o diabo tem interesse em que você não leia a Bíblia? Que você não se interesse por nada que se relacione com a Bíblia? Porque ele sabe que isso aqui, a palavra de Deus, é uma arma poderosíssima. A própria Bíblia explica para nós que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas, espirituais e poderosas, para destruir as fortalezas do inimigo. Então, ele tem o maior interesse. E o que acontece? Ele sempre vai se utilizar de alguma estratégia para fazer com que você desanime em relação a estudar a Bíblia. Ele vai colocar na tua cabeça que você, primeiro, que você não precisa, porque o seu pastor ou o seu líder espiritual já sabe, e que você pode só ficar assistindo vídeos no YouTube, ouvindo pregações, que tá bom, mas não é assim. A Bíblia é
o maior livro de todos os tempos. A Bíblia é o livro mais vendido. Além disso, ainda tem isso, tá? A Bíblia, ela trata de todas as áreas na vida do ser humano. Seja na área espiritual, seja na área profissional, intelectual, social, na área conjugal, na área de tratamento com os filhos, na área financeira. Tudo isso tem recursos na Bíblia para você se pautar e aprender. Agora, o diabo, nosso adversário, ele tem as estratégias dele. Já viu aquela coisa de quando você começa a ler a Bíblia e aí dá sono, o olho começa a arder? Aí, eu acho até engraçado isso. Para esses tipos de coisa, né? Tem gente que fala até assim, não leio a Bíblia porque as letras são muito pequenininhas. Tá bom, aí as editoras já fizeram a Bíblia agora com letras gigantes. Então não tem desculpa para esse aspecto aí. Dá sono. Dá sono para ler a Bíblia, né? Para você amolar a espada, afiar a espada. Agora não dá sono para ficar 2, 3 horas com a cara no celular, mexendo nas redes sociais. Isso aí não dá sono. Então, como que você quer ser um cristão forte, firmado, se você não lê, não se alimenta do maior e mais poderoso alimento para você, na sua vida espiritual? Como? Não tem condições. Então, esses são alguns aspectos porque o diabo não quer, ele tem muito interesse em que você não leia a Bíblia. Agora você vai dizer para mim assim, mas Eduardo, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Olha aqui, deixa eu falar um negócio para você bem claro. A Bíblia é o único livro em que o autor, ele se faz presente na hora que você vai estar lendo. Imagina isso. Você está ali lendo a palavra de Deus, e aí você tem uma dúvida. Se você tem uma dúvida, pergunte ao autor, né? Pergunte-se. Isso faz parte da meditação na palavra de Deus. O que o Senhor está querendo dizer aqui nesse texto? Me explica, me dá uma luz, me esclarece isso aqui, Senhor. Então, meus irmãos, é muito sério. O momento em que nós estamos vivendo são momentos de batalha espiritual, em que o adversário ele está usando de todas as estratégias para derrotar o povo de Deus. Ou seja, aqueles mais fracos, né? Os mais fracos. E ele vai escolher os mais fracos que eu estou dizendo, são aqueles que não se alimentam do alimento sólido, verdadeiro. Esses é que são os mais fracos. Não é fraco pura e simplesmente fisicamente, não. Falando fracos espiritualmente. Então ele vai mirar, a estratégia dele é mirar nessas pessoas. E se você não lê a Bíblia, se você não estuda, primeiro, você não incomoda Satanás. Você não incomoda. Você precisa se encher do conhecimento da palavra para você propagar isso. E aí alcançar outras pessoas, fortalecer outras pessoas. Agora, se você não se preocupa com isso, o diabo também não se preocupa nem com você. Ele fala, aquele dali, eu não preciso nem me preocupar com ele. Agora eu pergunto para você, será que nesse momento ele deve ter preocupação com você? Por conta de você ser um soldado que está pronto para a batalha? Porque, apesar de todas as promessas que nós temos, do Senhor estar conosco todos os dias, do Senhor nos proteger, de todas as promessas, eu vou te dar um exemplo aqui. Josué, quando ele foi assumir o posto lá de líder do povo, quando Moisés morreu, Josué foi assumir. E aí, quando ele foi assumir, já estava tudo, já tinha promessa de vitória, já tinha promessa de conquista da terra, tinha tudo isso. Mas em Josué capítulo 1, está escrito lá, ó, capítulo 1 de Josué, versículo 5, promessa, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você só tem que se esforçar e ter bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei. Ou seja, já tinha uma promessa ali. Já estava tudo pronto. Josué, tu vai assumir aqui,
já está tudo pronto, preparado. Só que aí Deus pegou e falou assim: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que eu passei para o meu servo Moisés. E aí no versículo 8, que eu acho que é o mais importante aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha aqui, apesar de toda a promessa, Deus falou com Josué: ó, tá tudo prometido, tá tudo fechado, ó, tá tudo pronto para tua vitória, tu vai conquistar, ninguém vai te subsistir, não adianta, a vitória é tua, meu amigo. Eu tô te chamando, a vitória é tua, só que ele deixou claro, mas a palavra é de dia e de noite, você tem que meditar. E ainda em Salmo no capítulo 1, diz lá que bem-aventurado é o varão que tem o prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita, de dia e de noite, que vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, no tempo certo. Também não adianta você pensar que agora eu estou estudando a Bíblia, agora acabou, minha vida vai ser uma maravilha para sempre. Você próspera em tudo, em todas as áreas, porque eu estou lendo a Bíblia. Só que tem um detalhe aqui, a questão de ler, estudar, meditar e colocar em prática. A prática vai fazer a diferença. Porque se você pode ter a melhor espada na tua mão, a melhor espada, mais afiada, a espada mais forte, o aço mais forte, você pode ter na tua mão. Mas se você não praticar para você desenvolver a habilidade com essa espada, e aí? É melhor deixar ela na bainha, porque se você tirá-la, você pode até se cortar com ela. Então tem uma diferença aí. A prática, a habilidade, tá bom? A prática vai trazer a habilidade. Entendeu? E a habilidade vai fazer com que você utilize na hora certa, da maneira certa, combatendo da forma correta. Então, o diabo ele tem interesse muito grande em que você não leia a Bíblia, não estude a palavra de Deus, porque ele sabe que isso aqui é uma arma. O próprio Jesus lá na tentação, em Mateus no capítulo 4, ele foi tentado e o que a Bíblia relata para nós lá? Que ele venceu tudo aquilo, toda aquela tentação através da palavra. Vença através da palavra. Declare vitória através da palavra de Deus. A Bíblia. E eu nem vou entrar em mérito aqui dessa questão de Bíblia ser atualizada. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu só quero entrar no mérito do seguinte: o maior interessado em que você não leia a Bíblia é o diabo. Porque ele quer que você seja fraco. Tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente, tá? E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.